A paz do Senhor, irmãos, a todos que nos visita nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que a graça do Senhor Jesus possa acompanhar todos. Eu sou o irmão Rafael. A paz do Senhor, eu sou a Selma, estou muito feliz por estar em mais um momento com Deus, compartilhando esse momento juntamente contigo. Fica conosco até o final desse vídeo, estaremos meditando a poderosa palavra de Deus. Eu tenho por certo que Deus vai falar contigo assim como já falou conosco. Aleluia! E nessa tarde, estamos em uma tarde, mas eu não sei a que horário você estará nos assistindo, mas eu tenho por certo que Deus estará ministrando essa palavra no seu coração e alimentando a sua vida espiritual, trazendo fortalecimento para a sua vida. Amém? Vamos ler lá no capítulo 27 do livro de Atos, 5 versículos apenas, do 20 ao 25. Aleluia. Essa passagem onde Paulo passa por uma tempestade, nós vamos meditar nesses versículos. Amém? E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável a varões ter-me ouvido a mim e não partir de Greta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque se não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que nós vivemos em tempos, há um tempo em que a estrela não brilha na vida de muitas pessoas como não estava brilhando na vida de Paulo e daqueles que estavam presos com ele. O sol da justiça não nascia mais. Fazia dias que eles estavam sem ver a luz do sol, sem ver as estrelas, e o que acontecia na vida deles era só uma grande e uma veemente tempestade. A Bíblia vai nos relatar que não era pequena a tempestade agora dá-se a uma grande tempestade. Um pouquinho antes disso, vai falar que o nome daquele vento era Euraquião, um vento muito grande, muito veemente. E eles estavam naquele meio, naquela tribulação, naquele desconforto, tanto físico quanto emocional. Nós sabemos que muitas das vezes passamos por algum desconforto físico e emocional, e o nosso barco às vezes chacoalha. Vai para a direita, vai para a esquerda, mas Deus tem falado com aqueles homens, e como entrou dentro daquele navio, Deus falar com Paulo. Entrou dentro daquele navio para falar com Paulo. E essa dia, Deus pode entrar dentro desse navio para falar com você. Deus pode entrar dentro do vosso coração para falar com você, da onde que você esteja. Não interessa se o sol não está nascendo ou que a estrela não está brilhando. Deus está contigo, aonde você estiver. Não é essa a palavra, irmã Selma? E nesse texto ele vai relatar que algo que estava ruim estava para piorar. A tempestade estava ruim, mas ela ainda ia piorar, porque aquele navio seria naufragado, aquele navio seria afundado. Então, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você vai dizer, mas essa palavra não é boa, a coisa está ruim e ainda vai piorar. Mas, tem um porém. Deus está dizendo que nenhuma vida será perdida. Haverá percas materiais, mas a vida, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, aleluia, nessa tarde. Eu sinto a alegria do Espírito Santo no meu coração essa tarde, aleluia. E Deus manda te dizer que as coisas ainda vão piorar. Haverá percas materiais, mas vidas não serão perdidas, aleluia.
Quando o anjo do Senhor fala com Paulo, oh, aleluia, ele diz que tendes bom ânimo, aleluia. Está no meio de uma tempestade, está passando por meio de uma tribulação, mas Paulo ali diz para aqueles tripulantes: tende bom ânimo. Não é fácil ter bom ânimo, não é fácil. Talvez você vai dizer: mas irmã Selma, você não conhece a situação que eu estou passando, a tempestade que eu estou passando é muito grande. Mas tende bom ânimo, porque a palavra de Deus vem de encontro com a sua vida nesse dia, que vidas não vão se perder. É complicado dizer que algo que está ruim vai piorar, mas tudo que Deus faz é bom, há um propósito maior de Deus. Coisas materiais vão ser perdidas, mas há um propósito de Deus maior, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. A palavra vai dizer: tendes bom ânimo. Ânimo é uma palavra, mas aqui Paulo está dizendo bom ânimo. É muito além do que um ânimo na nossa vida. E tudo que Deus faz na nossa vida é bom. Todas as coisas que Deus faz na nossa vida é bom. Uma tempestade é bom? É bom. Muitas das vezes vem para nos aprender, vem para nos ensinar. É para nós aprender com ela. Me lembro de uma história, pequena história que eu vou relatar aqui para vocês, que desceram ao meu coração. Era de um homem. Um homem, ele congregava numa congregação, ele era missionário daquela congregação, só que ele era manco, ele era aleijado de uma perna. E um dia precisou alguém fazer missão em um lugar muito remoto, um lugar muito distante. E o pastor daquela congregação teve a ideia de mandar aquele que era aleijado, aquele que a congregação não dava nada por ele. E mandaram ele para esse lugar remoto. Quando ele chega agora nesse lugar remoto, era um lugar indígena, ele chega naquele lugar, só tinha mata, só tinha floresta, só tinha animais selvagens, e ele não vivia naquela maneira. E ele começa a introduzir a palavra de Deus naquele lugar, introduzindo devagarzinho a palavra de Deus naquele lugar. Só que tinha um homem dentro daquela aldeia que não aceitava a palavra do Senhor Jesus. Só que esse homem gostava de caçar. Esse que não aceitava a palavra de Deus gostava de caçar, e ninguém queria caçar com ele, porque ele era muito ranzinza, era muito ruim. E um dia ele chamou o missionário, o manco, falou: vamos caçar comigo? E o missionário falou: é agora que eu falo de Jesus para ele. E ele foi. Começaram a caçar. E tudo dava errado na vida daquele homem, daquele indígena. Aquele indígena se enroscava nos aranha-gato, no cipó de aranha-gato, e aquele missionário falava: tudo que Deus faz é bom. E aquele indígena escorregava nas pedras lisas da mata, e aquele missionário falava: tudo que Deus faz é bom. Até que uma hora ele se irritou com aquele missionário, mas não falou nada. Ele falou: mas como? Que Deus é esse? Que só quer ver o meu mal, que não quer ver o meu bem? E ele pensou: não, nunca vou aceitar esse Deus. E eles estão caçando, e um momento da caçada, a espingarda dele, ela trava. Aquele armamento de guerra, daquele que ele tinha de caça, começou a travar. E ele vai e coloca a mão em cima do cano da espingarda para tentar destravar a espingarda, e a espingarda, então, o gatilho destranca, acontece o estouro, e pega na mão daquele homem, daquele caçador, daquele indígena, e arranca 2, 3 dedos da mão dele. O missionário leva ele para o hospital mais próximo, e tem todo o tempo de cura na vida dele, e quando acontece isso, o missionário olha para ele e fala: tudo que Deus faz na sua vida é bom. E aquele indígena se ira cada vez mais e mais com aquele missionário. Agora ele está dentro do hospital, sendo costurado, arrancou 2 dedos, 3 dedos da mão dele, ele está lá. E o tempo passa, há um tempo de cura para ele. Ele passou. E o missionário continuou falando a mensagem, trazendo a palavra do Senhor Jesus. E aquele homem se curou. Como ele não gostava da palavra de Deus, não fazia coisas, menção da palavra de Deus, quando tinha os cultos na aldeia, um dia ele curado, ele chamou aquele missionário novamente: ei, ninguém quer ir comigo caçar, tu podia ir comigo caçar de novo comigo? E ele falou: eu vou contigo de novo caçar. E eles foram caçar de novo. Só que existia uma limitação da aldeia deles. A limitação dava-se num rio. A partir da outra banda daquele rio, era uma aldeia de canibais, indígenas canibais do outro lado, e todo mundo sabia que não podia passar para aquele lado, porque existiam limitações. Só que aquele
homem, aquele caçador, ele sempre queria atravessar do outro lado, porque do outro lado tinha as caças melhores. E o missionário falou, não, daquele lado não vou, não posso passar daqui para lá, eles vão nos pegar, eles são canibais, eles são pessoas ruins. Ele falou, não, eu vou ir, vamos ir. Ele insistiu até que eles foram do outro lado. E eles passaram a margem do rio, chegando do outro lado, os canibais acabaram pegando eles. Levaram eles lá para a tribo deles, para a aldeia deles. E agora estava fazendo toda a cerimônia que eles fazem quando há uma caça, quando ele pega uma caça, só que agora a caça era o missionário e era aquele índio que não tinha 2 dedos da mão. E eles estavam fazendo a cerimônia. Quando agora eles esquentam os tachos de água, quando eles colocam fogo debaixo do tacho, eles chamam o chefe da aldeia, dos canibais, para fazer uma averiguação no corpo de cada um. Todos aqueles que tivessem qualquer marca, seja de nascença ou qualquer coisa no seu corpo, não é considerado como carne imunda para eles. E agora eles primeiros vão e olham aquele missionário, só que aquele missionário era manco de uma perna. Eles não podiam comer ele, porque eles não podiam, eles falaram que carne imunda eles não podem comer. Eles iam se tornar imundos também. Então, eles descartam o missionário e pedem para ele, tu está descartado, tu vai embora. Quando ele agora pega aquele índio e começa a fazer a averiguação do corpo dele, também nota que aquele índio não tinha 2 dedos da mão, estava faltando. E os canibais ficam muito tristes porque eles têm que descartar aquele índio também. Aquela caça era uma caça ruim para eles. E agora o índio volta junto com o missionário. E no meio da estrada, no meio daquela selva, o missionário olha para ele e fala, tudo que Deus faz é bom. E aquele índio entendeu que aquilo que ele passou, aquela dor que ele passou, aquele sofrimento que ele passou de tirar os 2 dedos da mão, que foi um propósito de Deus para a vida dele. Para ele poder saber que tudo que Deus faz para ele é bom e ele poder aceitar a palavra de Deus na vida dele. Muitas das vezes, né, irmão Céu, nós já achamos aquilo que Deus faz na nossa vida está ruim, a tempestade está nos assolando, parece ruim ela. E nenhuma tempestade é boa, todas elas são ruins. Mas tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. E lá na frente tem coisa boa para a nossa vida. Aleluia. E observamos que aquele caçador, ele teve percas. Ele perdeu 2 dedos, mas ele não perdeu a vida. Deus permitiu que ele perdesse 2 dedos para que não perdesse a vida. Assim como aconteceu nessa grande tempestade. Deus já havia avisado que perderiam um navio, que teriam um naufrágio, mas não perderiam a vida. Aí nós observamos, irmãos, que Paulo vai dizer, o anjo vai dizer a Paulo que Deus deu todos quantos navegam contigo para ficar ali guardados. Os que Deus estava guardando a vida de Paulo e de todos da navegação. Aí você diz assim, não está fácil a minha situação, porque a tempestade está ruim para mim, a minha vida está difícil e as pessoas que poderiam estar comigo querem fugir. Aí eu quero dizer para ti. É mais fácil as pessoas querem fugir. Só que Deus estava guardando quem? A promessa era guardar quem estava dentro do barco, não era quem fugisse. E lá na frente, porque o anjo já avisou ali, ó, todos que estiverem contigo, Deus ia guardar, quem estivesse contigo. Então aqueles que quiser te abandonar, tentando salvar a sua vida ou sair da situação, vai perder a vida, tentando salvar, perder a vida. Daí ele fala, né, irmã Selma, para a irmã, e na frente da história fala assim, no versículo número 30, fala, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Tentaram fugir. E tendo já deitado o batel do mar, como que querendo lançar a âncora pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se este não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. É muito forte isso. Aqueles que estiverem contigo dentro dessa tempestade vai perder a vida. Deus estava prometendo salvar quem estivesse. Percas haverá, mas a vida será salva, a sua e quem estiver contigo. Quem quiser te abandonar sofrerá os danos, né? Perderá a vida.
E por que Deus permitiu tudo isso, esse naufrágio? Porque Deus tinha um propósito. Deus estava levando e Deus queria, era necessário que eles fossem até uma ilha que estava ali próximo. E por quê? Porque nessa ilha havia pessoas doentes. Então Deus está fazendo um propósito, porque Ele tem algo maior. Através da sua vida, através do seu testemunho, Deus irá curar pessoas, Deus irá salvar vidas através da sua. Então quando Paulo chega lá, e como que eu vou saber que é um momento de Deus usar a minha vida? Deus está preparando tudo. Quando Paulo chega lá, algo acontece. Paulo então é salvo do naufrágio, os embarcadores junto com ele, os que estavam presos, soldados, centurião, todos foram salvos. Nós tínhamos visto que na vida de Paulo, e como se nós for jogar na nossa vida no dia de hoje, até onde nós aguentaríamos? Paulo estava preso, foi para dentro do navio, ficaram 14 dias em jejum, 14 dias sem comer nada, os ventos assolando para lá e para cá, e a escuridão vem, não viam mais o sol. Um anjo chega a Paulo e fala para ele não pular do navio, para não sair ninguém, que nenhuma vida ia se perder. Era 276 almas que estavam naquele lugar, não eram poucas pessoas. A Bíblia vai falar que uma alma para Deus vale muito, vale o mundo inteiro. Era 276 que estavam. Agora eles enroscam o navio e as ondas começam a despedaçar o navio. Muitos se agarram nos pedaços do navio, nas tábuas do navio, para nadar até a praia, até aquela ilha que se chamava Ilha de Malta. Hoje em dia é República Maltesa. E aquela ilha de Malta era frio, era inverno. A Bíblia vai nos relatar que era frio. Agora já pensou nós no frio, no inverno, nadando numa água gelada. E Deus falou que nenhuma vida perderia. A tempestade viria, a tempestade não acabou no naufrágio daquele navio. A tempestade ainda estava com eles até na ilha. Paulo agora vai chegar naquela ilha e a Bíblia vai nos relatar que existia bárbaros na ilha. Pessoas que gostavam de fazer barbaridades, pessoas que gostavam de matar, pessoas que gostavam de fazer aquilo. E a Bíblia vai nos falar que eles foram de tamanha humanidade com todos aqueles que estavam lá, tanto com os presos, quanto com o centurião, quanto com o soldado. Eles foram de tamanha humanidade. Eles começaram a fazer uma fogueira. E naquela fogueira começaram a juntar gravetos e jogar dentro daquela fogueira para poder esquentar o corpo daqueles homens que estavam com corpos congelados. Paulo, ajuntando um pouco daquele graveto, joga-se dentro daquela fogueira e naquele graveto que ele estava, sobe-se uma cobra, morde a mão de Paulo. E aqueles bárbaros falam e pensam assim, esse homem é suicida, porque visto que Deus salvou ele do naufrágio do navio, agora venham matar ele na praia. E Paulo sacode aquela vírgula dentro do fogo e não dá importância para aquilo, porque sabia que quem mandou ele foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus que tinha mandado ele. E a irmã Selma está nos relatando que tudo que Deus faz é bom. A tempestade vem na tua vida, quem sabe ela não está passando, quem sabe ela está demorando passar, mas lá na frente existe um propósito de Deus muito maior. E é interessante observar que quando a serpente morde a mão de Paulo, o que os bárbaros pensaram? Esse homem deve ser um suicida, esse homem deve ser mau, porque ele escapou da tempestade e agora ele vem assim, a morte ainda está o procurando, porque a cobra mordeu ele. Talvez na sua vida as pessoas estejam olhando e observando, e nas nossas vidas não é diferente. As pessoas observam e falam, mas quanta coisa ruim essa pessoa está passando. Essa pessoa, e começam a julgar com o olhar, julgar com palavras. Essa pessoa não deve ser uma pessoa boa, porque só acontecem coisas ruins. Mas o que as pessoas não sabem é que há um Deus maior que está contigo, há um Deus maior que está conosco. Quando aquela cobra, a tempestade veio, mas a vida de Paulo estava ali, segura, né? A cobra mordeu Paulo, mas Paulo sacudiu a cobra como se fosse uma formiga, como se nada fosse. Ele joga aquela víbora no fogo e nada acontece. Ficaram todos esperando a mão dele inchar, o corpo dele inchar, ele cair morto, mas nada aconteceu. Deus tem um propósito maior na vida de Paulo. Nada acontece, então todos ficaram observando. Ei, podem estar observando a sua vida, que algo ruim está acontecendo, mas saiba que há um Deus maior cuidando de você.
Pode passar por tempestade, mas você não vai morrer. Pode ter percas materiais, mas você não vai morrer. Pode ser mordido por víboras, mas você não vai morrer. O que são a mordida dessa víbora? Pode ser calúnias, pode ser difamações, mas não vai te prejudicar. Por quê? Porque você não vai morrer, porque Deus está te guardando. Agora, depois dessa situação que a víbora morde Paulo, a mulher está muito doente, né? Aconteceu de estar de cama enfermo de febre e desenteria. O pai de Públio, que Paulo foi ver, e Paulo, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Paulo colocou a mesma mão que foi mordida. Ei, Deus está te preparando para algo maior. A mesma víbora que vai te morder pode deixar marcado ali, mas você não vai morrer com essas mesmas mãos. Você vai colocar a mão sobre pessoas e pessoas serão abençoadas através da sua vida. Amém? Aleluia. Então ali ele foi curado. Paulo ora, Paulo pôs as mãos sobre ele e curou. Aleluia. E feito isso, vieram também ter com ele os demais. Todos os outros que estavam doentes veio de encontro com a vida de Paulo. Aleluia. E esse era o plano de Deus. Glória a Deus. Às vezes o nosso sofrimento no dia de hoje vai ser a glória e a graça do nosso irmão no dia de amanhã. Às vezes o que tu está passando no dia de hoje vai te fazer grande para que você possa ajudar alguém no dia de amanhã. É essa a palavra de Deus, é nos ensinar a ter ânimo a passar as tempestades da nossa vida e para lutar cada vez mais e mais. Que Deus abençoe os irmãos nessa palavra, eu tenho a certeza que está tocando no seu coração. Aleluia. E depois de tudo isso, depois da chuva vem o sol. Aleluia. Depois da tempestade vem a bonança. Passado por tudo isso. Aleluia. Aí o que aconteceu? Todos da ilha, os demais na ilha que tinham enfermidades, lá no versículo 9, acompanha conosco, sararam. Aí no versículo 10 vai dizer, olha Deus entrando, olha Deus agindo, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Então ali naquela ilha, Paulo e todos foram honrados e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então veio a bênção, chegado a bênção depois da tempestade, veio a bênção na vida de Paulo, depois do propósito de Deus. Deus os usa para abençoar. E eles saíram dali, para navegar dali teriam que ter navios, então ganharam navio. E tudo que foi necessário, todas as percas foram novamente trazidas ali na vida deles, eles foram abençoados. Então tem providência de Deus para sua vida. Aguenta firme, passa por essa tempestade, porque tem providência de Deus para sua vida. Um propósito maior. Claro que existe providência na tempestade, existe. Mas quando a tempestade passa e a providência de Deus vem na nossa vida, as providências parecem que é mais doce. Mas na vida de Paulo existia providência na tempestade? Existia. Ele guardou a vida dele assim como está guardando a minha e a sua. Mas depois que a tempestade passar, as providências vão se tornar doce como mel na nossa vida. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Queremos orar essa tarde por você e que essa palavra tenha alcançado grandemente ao seu coração, assim como alcançou o nosso também, aqui nesse momento com Deus. Feche os teus olhos e abre o teu coração. Senhor amado, querido e poderoso Pai, nós sabemos e intercedemos ao Senhor aqui por todos esses que nos ouvem. Sabemos que não é fácil viver o que muitos devem, não é fácil viver, ó Senhor, no mundo em que estamos vivendo, mas sabemos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia pode alcançar, Senhor, nós no meio dessa tempestade, no meio dessa tribulação. Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança com graça e com paz a vida de todos aqueles que nos ouvem. Senhor Jesus, vai derramando a Tua graça, Senhor, poderosa, Senhor, que através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus venha confortar os corações, Pai, e que todos nós possamos passar pelas tempestades da vida, Senhor. Eu não sei qual área, Pai, que essa pessoa está passando por essa tempestade.
Se é na financeira, se é na vida espiritual, se é na vida conjugal, se é na emocional, se é na saúde. Eu não sei qual, mas eu tenho por certo que há um propósito de Deus para a vida, Senhor, de cada pessoa. E eu peço a Ti que dê forças, que dê sabedoria, Pai, para que não venhamos fugir do barco, mas venhamos permanecer nele e enfrentar a situação sabendo que há um Deus maior que está conosco. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Espírito Santo, alcança com um abraço muito forte. Em o nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Amém. E glórias a Deus. Amém.